Amém? Glória a Deus por esse tempo. Quero agradecer a igreja por esse convite. Eu estou, após formado, tem 3 anos, 21. Estou completando 3 anos de formado no seminário. Estou aí em um processo de plena restauração na presença do Senhor. E pela graça de Deus é a primeira vez que eu estou trazendo a palavra do Senhor para a minha igreja. E é uma alegria enorme estar com os irmãos aqui. Amém? Glória a Deus. Obrigado pelo convite, viu, pastor Volmar? Obrigado, igreja, pelo convite. E que o Senhor possa falar aos nossos corações e possa nos ministrar como me ministrou durante todo esse tempo que eu estive estudando, me preparando para estar com os irmãos aqui. Amém? Vamos abrir a Bíblia no texto de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos fazer uso de 6 versículos que eu separei para falarmos aqui nessa manhã. Nós estaremos falando sobre um tema muito relevante. Nós estaremos falando sobre justiça própria ou graça sobre graça. Esse tema é um tema muito importante porque é um tema que fez com que me levasse a refletir sobre vários aspectos da minha vida que me conduziram a exercer práticas equivocadas, cometer erros, me levou ao fundo do poço e me fez também experimentar a graça sobre graça. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos isso, falar um pouco com os irmãos sobre isso e, com a ajuda do Espírito Santo, transmitir para os irmãos o que o texto de João tem para nos falar a respeito desse assunto. Amém? A Bíblia diz em João, capítulo 1, do versículo 11 até o 17. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Esse é o versículo 10, tá? Mas o mundo não o conheceu. Aí começamos no 11 agora. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos por sua palavra, agradecemos porque o Senhor trouxe elas a nós, com o objetivo de fazer com que pudéssemos, ó Deus, conhecer mais um pouco do Senhor e também, ó Deus, para entendermos o seu grandioso propósito para as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que há uma necessidade de nossa parte de nos rendermos àquilo que o Senhor quer falar conosco e temos, ó Deus, que nos colocar diante da sua palavra em temor e tremor, ó Pai. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito possa conduzir os nossos passos nesse momento, conduzir o nosso entendimento, a nossa compreensão, iluminando o nosso entendimento e o nosso discernimento, ó Deus, para que possamos entender o que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Nós louvamos o seu nome e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui e louvamos o seu nome por aquilo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós temos na palavra do Senhor o versículo 11, onde há um destaque que eu gostaria de fazer com os irmãos, que é
algo muito fundamental para entendermos aqui. O versículo 11 diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esse destaque é bem interessante porque quando o Senhor veio, ele veio para o seu povo, um povo que deveria estar esperando o Senhor. E este mesmo povo era o povo que estava seguindo a lei que foi dada a Moisés. E dentro da estrutura judaica, dentro da estrutura religiosa judaica, o arcabouço, toda a estrutura em que eles se envolviam do ponto de vista religioso, era fundamentado naquilo que foi dado a Moisés, e eles construíram todo um sistema religioso baseado nisso. Então nós tínhamos ali vários grupos, vários segmentos de pensamentos. Nós tínhamos várias pessoas ali que se envolviam em movimentos dentro dessa estrutura religiosa. À medida que foi passando o tempo, nós vamos olhando os fatos históricos, nós vamos vendo que esses grupos foram se alinhando e chegaram a dois grandes grupos. Um grande grupo que esperava um Jesus que viria, que seria todo-poderoso, um libertador, mas de cunho político. Um Senhor soberano que governaria na terra como um rei político. Mas existia um outro grupo, que era um grupo que esperava um Jesus, servo, salvador, piedoso, misericordioso. E esse segundo grupo era o grupo dos piedosos, que mesmo que estavam sobre o regime da lei de Moisés, eles também se submetiam ao entendimento mais apurado do que a lei pretendia, que era conduzi-los à perfeição. Mesmo que ela não tivesse força para isso, tendo em vista a fragilidade da carne humana, estes também entendiam que eles poderiam esperar por esse servo poderoso, mas piedoso. Esse servo que viria para justamente resolver essas debilidades e fraquezas humanas que a lei não foi capaz de resolver. Dentro desses dois grupos, existia um outro grupo que fazia uso dessa estrutura construída pelo sistema religioso, que eu vou chamar aqui de régua moral. O sistema religioso mosaico, ele estabeleceu uma régua moral. E essa régua moral, ela é estabelecida pela justa medida da lei. Você tinha que cumprir os mandamentos de acordo com como estava escrito na letra da lei. Não tinha o que fazer, era o que estava estabelecido. E a partir dessa premissa, se estabeleceram esses dois grupos. Mas por causa da fragilidade que existia no ser humano, nasceu então ali algumas distorções. E dentro dessas distorções, a partir do que essa estrutura de leis foi estabelecida, o homem criou uma própria lei para si. O homem começou a criar, a partir dessa estrutura que Deus revelou, essa estrutura que Deus criou, essa estrutura que Deus deu ao homem, o homem olhou para isso e viu nisso a possibilidade de usar, instrumentalizar e fazer uso para seus fins escusos. O homem começou a instrumentalizar aquilo que era divino para as questões de poder terreno. Estabeleceu então um sentido de justiça sem misericórdia, um sentido de justiça sem amor, sem compaixão, um sentido de justiça em que a retidão não teria dentro dela a compaixão, a retidão não teria dentro dela a misericórdia, a retidão não teria dentro dela o amor, a retidão não teria dentro dela a piedade. É o exercício mais cru da lei para fins de estabelecer o controle, para fim de estabelecer a
o poder que se estabelece do homem para a hegemonia de um controle político. Eles instrumentalizaram tudo aquilo que Deus colocou para estabelecer os seus interesses. Nasceu então aí o que nós chamamos de justiça própria. E muitas vezes nós não observamos e somos pegos dentro de determinadas nuances dessa justiça própria. Até mesmo nesse tempo. Mas eu quero que os irmãos viajem comigo no tempo onde este grupo estava atuando. Este grupo estava exercendo essa prática da justiça própria. E faça um comparativo em sua própria vida, se você também não está sofrendo os impactos desse fermento do fariseu sobre sua própria vida. Nós vemos então na justiça própria uma característica muito interessante que é bem parecida com a lei de Moisés. O rigor e severidade no cumprimento dos mandamentos da Torá. Nós vemos também uma satisfação interna naquilo que é certo. Só que sem piedade, sem misericórdia, sem compaixão. Um senso de justiça orientado no cumprimento da lei. E não nas questões de atendimento do sofrimento ou daqueles que sofrem. Um sistema para aperfeiçoamento das relações humanas que foram estabelecido, mas foi instrumentalizado para o controle e para o estabelecimento de poder. A lei disciplinava a conduta dos indivíduos, mas não era capaz de aperfeiçoá-los na sua esfera interior. E eles, sabendo disso, o que eles fizeram? Estabeleceram esse mesmo sistema para os seus próprios interesses. Eles pegaram a lei do Senhor e começaram a usar para as suas próprias finalidades, para aquilo que lhe conviam, para aquilo que lhe era de interesse próprio. E chamaram isso de meu sistema religioso. Na verdade, é uma falsa religião. É uma denúncia à falsa religião. Uma denúncia ao espírito da falsa religião. Nós podemos caminhar vendo o seguinte, que dentro dessa estrutura da justiça própria, ou seja, daqueles que instrumentalizam as coisas de Deus para estabelecer seus próprios critérios, seu próprio entendimento, sua própria compreensão, em premissas equivocadas a respeito disso, com o interesse de ter o controle sobre as pessoas. Nós vemos uma característica bem interessante, é ter uma mentalidade onde a justiça está baseada numa ideia própria da lei, e não de acordo com o que realmente a lei exige que seja. Lembre-se que nós temos dois grupos. Nós temos os grupos dos piedosos e temos o grupo dos políticos. Então isso significa que a lei de Moisés, de certa maneira, fazia com que as pessoas alcançassem um certo entendimento a respeito da misericórdia, um certo entendimento a respeito da compaixão, um certo entendimento a respeito de atender as pessoas em seus sofrimentos. Mas existiam outras pessoas que não conseguiam compreender isso, não conseguiam aceitar isso, não recepcionavam isso bem, por ter outros interesses, por ter outros objetivos. Isso veio crescendo, isso veio sendo construído, até chegar o tempo de Jesus. Dentro do tempo de Jesus nós podemos ver pessoas praticando isso, onde aqueles que são praticantes da justiça própria atribuem mérito nas ações humanas, criando um sistema de punição e recompensa. Se você fez, você ganha. Se você não fez, você não ganha. E eles são mais severos ainda. Eles avançam. Além de punirem com o não dar por não ter feito, eles criam um certo aspecto de punir além disso, por não ter feito, aumentando ainda mais o nível de severidade. Exige que se cumpra o que é certo, em justa medida, e pune quando não se cumpre. Age com rigor com os outros, sem severidade consigo mesmo.
é vingativo, é iracundo, sem compaixão, agride com palavras e ações, é fiscal de comportamentos, ávidos em apontar o erro do próximo. Quem age em justiça própria tem essas características. Fazem uso do medo, da culpa e da barganha para controlar e manipular. Todos esses aspectos são características de quem é dirigido por uma mentalidade de justiça própria. Era isso que governava a vida de determinado grupo que estava no tempo de Jesus. Eu não sei vocês, eu tenho 31 anos de cristão. Mas isso permeia esse tempo, sim ou não? Amém ou não amém? Isso permeia esse tempo. Nós vemos nitidamente que a falsa religião faz uso dessa tríade, desse tripé. E aqui é uma denúncia ao espírito da falsa religião. A falsa religião usa a culpa, usa a barganha, usa o medo. É sempre em cima desses três. Para te controlar e para te manipular. Desde os tempos de Jesus era assim. Todos que praticam essa prática estão sob o controle de um viés religioso que não é a religião verdadeira. Estão sob o controle de justiça própria. Eu estou falando aqui só dos aspectos morais. Nós vamos falar sobre os aspectos emocionais. Aí a gente cai exatamente nesse tempo agora, né? Que é aquela pessoa que é frágil em tudo, né, pastor Vomar? Né, pastor Marcos? Aquelas pessoas que são frágeis em tudo. Não pode falar um A que a pessoa já se ofende. E ela não tem capacidade de abrir a boca e falar assim, olha, o que você disse me machucou. E eu preciso que você diga para mim se é isso mesmo que você está dizendo. Ela não tem condições de ter um diálogo, de abrir um diálogo com outra pessoa. Pessoas que se magoam com uma determinada facilidade em que ela não consegue resolver os seus próprios conflitos. E por causa dessa mágoa, desse ressentimento, essa pessoa coloca um ópio em seu entendimento e a partir de então é esse ópio, é esse entendimento que passa a dirigir toda a sua vida, todas as suas decisões e a forma com que ela enxerga a vida. Se esquece de todo o fundamento da palavra de Deus. Nesse tempo. Mas esse aspecto já existia naquele tempo. Porque se trata de pessoas que são iracundas, pessoas que não respeitam, eles machucam as pessoas mesmo. Caiu aqui. Volta. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó. São pessoas que exercem a vingança, são pessoas iracundas, que não sabem se controlar, não sabem controlar as emoções. São pessoas que não têm nenhum exercício prático da piedade. Estão desviados da reta justiça e pensam estar conectados, conhecem a lei, mas não conhecem o Deus da lei. Cegos pelo entorpecimento de suas razões equivocadas, cheios de si, arrogantes, vaidosos e presunçosos. Age por coalizão, busca interesses de bloco, fazem acepção de pessoas, colocam-se acima dos outros, são juízes do bem e do mal. São os certos. São as autoridades para definirem o que pode e o que não pode, o que se deve fazer, o que se deve fazer, e se colocam numa posição de pureza moral, que legitima a sua posição e sua autoridade para estabelecer o que se deve ou não fazer na igreja, o que se deve ou não fazer mediante a relação do povo e com Deus. A autoridade da igreja pertence a Jesus Cristo e a sua palavra.
A nenhum outro homem foi dado poder e autoridade sobre a igreja de Jesus Cristo. O espírito da falsa religião sucumbe à igreja até nos dias atuais, meus irmãos. Maltrata a igreja até nos dias atuais. E isso não é novo. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu os impactos desse espírito. O espírito da falsa religião, ele já intentou contra a vida do nosso Senhor. E não seria diferente contra a igreja, a legítima noiva do Senhor. Amém? Não seria diferente. Você não pode esperar algo diferente, porque foi isso que nosso Senhor passou. Observa bem, Jesus sofreu as dores da justiça, segundo esta lei da justiça própria. E não a lei de Moisés, viu, irmãos? Não confundam. A lei de Moisés, ela nos conduziu até a fé, que é em Jesus Cristo. Não confundam. Eu estou falando aqui a respeito da distorção da lei de Moisés. Ok? É da distorção da lei de Moisés, que é a justiça própria. Porque a lei é boa, como diz Paulo lá em Romanos. Eu estou falando aqui do outro aspecto, que é o aspecto malicioso, maligno dela. Talvez estejamos sobre a influência dessas nuances. Que essa palavra nessa manhã nos sirva para que, diante de Deus, possamos quebrantar os nossos corações e não colocarmos os nossos corações como plataforma para a semente do diabo. Em nome de Jesus. Nosso Senhor Jesus sofreu os ataques desse espírito da falsa religião. Observa bem, quando a mulher foi apanhada em adultério, houve uma tentativa de colocá-lo contra a lei de Moisés. Observa bem que não foi contra a lei, que eles mesmos entendiam. Eles queriam usar a própria lei de Moisés contra o nosso Senhor. Olha como é que eles são sagazes. Você já viu isso? Usar a palavra contra a autoridade da igreja? Faz a relação aí? Outro ponto, outro exemplo. A questão do tributo de César. Criaram uma armadilha para Jesus, para que Jesus se manifestasse contra César, contra a autoridade de Estado. Nossa igreja quase não passa por isso. Não é? Eu não. Quero ser processado não, irmãos. Fica quieto. Assuntos de discipulado, se fala em discipulado. No campo a gente prega Jesus. Amém? As boas novas. Outro exemplo. A cura no sábado que Jesus exerceu, que está escrito lá em Mateus, capítulo 12, versículo de 9 a 14. Eles buscavam acusá-lo de violar o sábado, que era uma infração grave na lei de Moisés. Percebe que eles estão usando a estrutura da lei de Moisés, que é legítima, para atacar o Senhor que deu a lei para Moisés. Olha bem, a sagacidade dessa turma. Esse espírito, ele não inova não, viu? Ele não inova. É esse mesmo modus operandi aí. Foi lá, foi na Idade Média, e é agora, nesse tempo presente. Da mesma forma. A justiça própria, ela age dessa forma. A pessoa quer ter razão. A pessoa quer estar certa. Ela quer ter o seu certo atendido. Ela quer ter a concórdia com as suas razões. Que a sua satisfação seja atendida. Só é atendida se você corresponder com o critério dela do que é certo. Porém, a palavra diz que Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio formar irmãos e levá-los à perfeição. E foi isso que esse grupo não entendeu. Foi isso que esse grupo não entendeu.
Voltando ao texto de João, nós temos lá, nesse versículo 11, uma explicação clara de que Jesus veio para o que eram seus, que era seu, mas os seus não o receberam. De que seu a Bíblia está falando? Exatamente desses que se envolveram em outras prioridades, se envolveram com outra agenda, se envolveram com outro movimento, que não era o movimento, nem a agenda e nem a prioridade do céu. E aí, quando veio o verdadeiro Deus encarnado, toque, 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 toque. O que eles fizeram? Fecharam a porta. Não receberam. Por quê? Porque o que você veio me apresentar não está aqui, dentro do que é certo para mim. Não está aqui dentro do que eu determinei para mim mesmo que é o correto. Aí a palavra de Deus confronta no seu coração algo que você precisa corrigir. Toque, 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 toque. Vou sair da igreja. Não estou com vontade de ficar na igreja não, porque a igreja está me incomodando nas minhas fraquezas, naquilo que eu preciso me corrigir. É Jesus passando na sua frente, buscando internalizar dentro de você, te corrigir pela palavra, fazer a palavra encarnar no seu coração, e você está fugindo. Um aspecto muito parecido com o espírito da falsa religião, sim ou não? Um aspecto muito parecido de quem tem a mentalidade dirigida pela justiça própria. Jesus não veio abolir a lei. A palavra de Deus é muito clara nisso. Ele não veio terminar, ele veio cumprir. E essa palavra cumprir, no grego, ela traz uma ideia de completar, aperfeiçoar, alcançar a sua plenitude máxima, em sua condição mais plena possível. Então ele não veio destruir o que Moisés estabeleceu. Ele veio terminar o que foi começado com Moisés. A questão toda é que ele estabeleceu uma segunda aliança, que era de ordem infinitamente superior à primeira aliança. E nessa segunda aliança, não cabe você permanecer nem com a mentalidade da lei, dos piedosos de Moisés, e muito menos com a mentalidade de justiça própria. Consegue compreender, irmãos? Você não pode ser a noiva de Cristo tendo a mente de Moisés. Não dá. É como se você tivesse casado com um, pensando em mesmo. Você não pode. Não dá para você dizer que você é a noiva de Cristo e a mentalidade que permeia o seu entendimento, a sua compreensão, os princípios, preceitos, são fundamentados na primeira aliança, sendo que Jesus estabeleceu uma segunda aliança. Essa segunda aliança é de ordem superior. Ela vai exigir um pouco mais de você. Ela não vai tratar você somente nos aspectos das suas fraquezas exteriores. Ela não vai ordenar você a andar em retidão somente na aparência. Ela não vai ordenar você a tratar os seus vícios de comportamento somente. Essa aliança é de ordem superior porque ela vai tratar você nas suas fraquezas internas, interior. Não sei para vocês, mas é muito difícil para mim amar o inimigo. Para mim é muito difícil amar o inimigo. Eu até certo tempo atrás eu tinha muita dificuldade de perdoar, viu, irmãos? Tinha muita facilidade para pedir perdão. Agora, perdoar, para mim era um problema. Crente,
Crente em Jesus. Estou falando, pregava na igreja. De célula. Era líder de célula. Grande dificuldade de liberar perdão, viu, irmãos? Eu peço para os irmãos. Há um tempo atrás. Agora não, agora as coisas se aprumaram. Eu não estaria falando para os irmãos aqui. Não teria essa cara de pau, não, viu? Meus irmãos, a justiça que se estabelece na segunda aliança, a aliança aprimorada por Jesus, que é a aliança da graça e verdade, ela vai nos exigir aquilo ali, ó. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Dá para ficar com uma mentalidade de Moisés? Tá. Dá para ficar resistindo a desenvolver as virtudes que estão na nova natureza de Cristo no seu interior? Que vai te capacitar para poder amar o inimigo? Você não pode negligenciar o seu amadurecimento espiritual, o seu desenvolvimento interior. Isso é conformismo. Você paralisar o seu desenvolvimento. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Toma cuidado com o tempo. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus vem e fala: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Percebe que é de ordem superior? E não é do lado de fora, é do lado de? Não é do lado de fora mais. Se a sua mentalidade ainda dirigiu você até aqui, nesse dia, nessa hora, para ouvir essa palavra, e você ainda se comportava com a ideia de que você estava sendo justo diante de Deus, por não matar ninguém, por não pegar uma arma e atirar em alguém e tirar a vida, você estava certo. Mas isso não está completo. Isso não está completo. Porque se você se irá contra seu irmão, você infringe no mesmo pecado. Você não pegou em arma nenhuma para isso. A aliança é de ordem superior. A aliança é de ordem superior. A aliança é de ordem superior. O movimento dela é para movimentar o seu interior. É para transformar você de dentro para fora. É para fazer você a imagem e semelhança do ser mais perfeito que já pisou nessa terra. Seu compromisso, a sua prioridade, a sua agenda é de ser filho à semelhança de Jesus Cristo. Qualquer outra prioridade, qualquer outra agenda, é você se ocupar com aquilo que não está no escrito. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Quantas vezes você se ajoelhou essa semana e intercedeu pelo Lula? Quantas vezes você se ajoelhou essa semana e intercedeu pelo Bolsonaro? Agora, a melhor de todas, aquela que eu não posso deixar de falar, porque eu preciso falar isso. Todo temor e tremor, irmãos, em nome de Jesus. Quantas vezes essa semana você se ajoelhou e orou pelo Alexandre de Moraes? Em nome de Jesus. Quantas vezes você foi cristão essa semana? Quantas vezes você se quebrantou essa semana para orar por aqueles que sofrem? A aliança é de uma ordem superior, irmãos. Tem o temor, tem o tremor. Nós não passamos pelo que passamos à toa, não.
não movimentou essa igreja à toa, não. Desde garoto, desde quando eu conheci esse Deus, Deus não movimenta vaso que Ele não quer limpar. Deus não movimenta vaso que Ele não quer limpar. Deus não movimenta vaso que Ele não quer limpar. Aliança de ordem superior. Se você entregou sua vida para Jesus, se você nasceu em Cristo Jesus, você nasceu de uma espécie divina, de uma natureza divina. Não dá para você negligenciar isso. Seu destino está em ser divino. Talvez não aqui, em plenitude, mas em glória no céu. Mas isso não quer dizer que você aqui não vai demonstrar as virtudes que essa natureza tem. Biblicamente falando, você precisa desenvolvê-las. Portanto, voltando ali no 45, para que vocês venham a ser filhos, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Até aqueles que cobram impostos fazem isso. Que exercem com severidade a lei, mas não têm compaixão nenhuma. Não é desse amor que Deus está falando. Deus está falando de outro amor. Do amor da segunda aliança. Meus irmãos, se vocês trocarem a mentalidade que hoje permeia e dirige ainda o comportamento, isso vai te melhorar até como ser humano. Isso vai te melhorar como esposa, como esposo, como pai, como mãe, como filho, como tia. Isso vai te melhorar como empresário. Isso vai te melhorar como pastor. Isso vai te melhorar como servo. Isso vai te melhorar. Vai desenvolver em você as virtudes de Cristo. Vai tratar em você as suas vicissitudes, as suas fraquezas. Porque foi para isso que foi nos dada a nova natureza de Cristo. Para tratar aquilo que o pecado corrompeu. Só que para isso requer posicionamento. Sem posicionamento não vai. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de... Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Mas eu odeio Alexandre. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai, mas eu odeio o Bolsonaro. Deus é meu Pai, mas eu odeio o Lula. Deus é meu Pai, mas eu não acolho quem está sofrendo. A aliança é de uma ordem superior, irmãos. A aliança de Jesus e a justiça dessa aliança é de ordem superior. Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio formar irmãos e levá-los a... A justiça na graça de Deus, segundo João, como ele diz lá no versículo 12 e 13, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra filhos nesse texto aí é tekna. Tekna significa filhos recém-nascidos, ou filhos bebezinhos, ou filhos criancinhas de Deus. Quem nasceu em Cristo Jesus, levanta a mão em nome de Jesus aí. Então, quando você nasceu em Cristo Jesus, a nova natureza de Cristo que nasceu em você, ela nasceu com uma maturidade. E essa maturidade se chama tekna. Você recebeu essa maturidade inicial, tekna. E olha que interessante, o versículo 13. Olha o que o versículo 13 nos ensina. O versículo 13 nos ensina aqui, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de algum
mas nasceram de... Quem foi que nasceu assim também? Qual foi o outro ser que nasceu assim também? Olha só. Teve um outro ser que nasceu assim também, né? Consegue compreender que você nasceu com uma nova natureza interna? Consegue entender que a palavra de Deus está dizendo que você, quando se tornou filho de Deus, você se apropriou de uma outra natureza, uma natureza de uma ordem superior, que você precisa desenvolver, que você precisa escalar em maturidade? A formação de filhos, tecna, a imagem do primeiro filho, ruios, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é ruios, que é filho adulto, filho perfeito, filho maduro. Paulo descreveu muito bem isso. Filhos recém-nascidos destinados a serem filhos adultos, maduros, conforme a imagem de Jesus. Olha o que diz lá em Romanos 8:29. Aos que ele distinguiu de antemão, também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, o ruios, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Meus irmãos, a justiça de Deus, nessa segunda aliança, é uma justiça que se estabelece na formação de filhos e filhas. Deus está formando uma família para si. E Ele chamou você. Deus está formando uma família para si. Segundo a sua espécie, segundo a sua natureza, segundo a sua cultura, uma cultura do céu, uma cultura do alto, uma cultura que reflete a sua glória na terra. Não dá para nós desassociarmos dessa realidade, dessa agenda. Está predestinado, olha lá, ó, predestinado para serem conforme. Você não pode correr disso. Toda vez que você correr disso, você vai sofrer, você vai se machucar. Você vai sair da agenda, da prioridade. Recebemos uma nova vida, técnica, para escalar em maturidade, até atingirmos a conformidade da imagem de Cristo. Nascemos de Deus, e na medida que amadurecemos, encarnamos sua cultura, seus princípios, seus valores, seus preceitos. Uma nova natureza nos foi dada para crescermos rumo à perfeição. Não sou chamado para fazer julgamentos alheios e fiscalizar comportamentos. Minha identidade é de filho e filha. Em primeiro lugar, tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça, cumprir o que o Pai me ordenou. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 3, 24, 25, que assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O amadurecimento requer de nós, como cristãos, uma transição de mentalidade. Requer que nós façamos o processo de despir-nos da mentalidade da lei para nos revestirmos da mentalidade de Cristo. Nós não podemos receber de Cristo a salvação. Nós não podemos receber de Cristo somente os benefícios que Ele tem para nos oferecer e não participarmos dos seus sofrimentos, que é justamente o que vai tratar em você as fraquezas e as debilidades que Ele veio para tratar. Não negocie isso, meus irmãos. Não negocie isso. Essa mensagem, ela tem um propósito de apresentar para você um momento para que você possa fazer essa transição. Porque talvez você tenha praticado no decorrer da sua vida, em alguns momentos, a justiça própria. Ou você está aí, neste dia, aguardando que Deus faça a justiça para você.
porque você quer vingança. E Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra para dizer: eu quero a misericórdia. Eu não quero sacrifício. Eu quero compaixão e perdão. Eu quero a fé, a esperança e o amor. Eu não quero que você peça para mim para eu me vingar. E a palavra que Deus tem para você nessa manhã é de consolo. Ele continua sendo justo. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo misericordioso. E Ele trouxe você aqui para curar o seu coração, dando uma direção sob a iluminação da palavra dEle, para você ajustar o seu coração com a agenda dEle. Toda dor e sofrimento tem direta e completa ligação com a sua formação de filho e filha. Todos recebemos de Deus sua plenitude, graça sobre graça. João, capítulo 1, versículo 14 e 16. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. No tempo de Jesus, ele caminhou como Deus encarnado entre os discípulos. No nosso tempo, a palavra encarnou em nós e nos deu nova vida. Consegue compreender? A nova vida que nós temos em nosso coração, ela é a divina natureza de Cristo em nós. É o Cristo em vós, a esperança da glória. Consegue fazer essa transição, irmãos? Em nome de Jesus? Consegue processar essa jornada de transição de mentalidade? Você não pode só entregar o seu coração a Jesus. Você também tem que entregar a sua mente para Jesus, o seu entendimento para Jesus. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Interessante que antes de Moisés havia um tempo de graça. Não é isso? Antes de Moisés havia um tempo de graça. Veio Moisés e trouxe a lei, né? Para domar os incautos, né? Domar os rebeldes, para fazer o povo ganhar os moldes, né? E aí Jesus veio em um outro tempo de graça, só que ele veio em forma de verdade. Jesus veio em forma de verdade. E ele trouxe a sua verdade para nós. É a palavra dele. É Cristo. É em Cristo que está o aperfeiçoamento. É o Cristo em vós. Fora dele não tem conversa. Você não vai conseguir desenvolver as virtudes que você precisa desenvolver sem Cristo. Se você não se prostrar e não buscar ao Senhor, pedindo para que Ele te ajude a transicionar a sua mentalidade, seja você aquele servo piedoso que usa as leis com misericórdia, ou seja você aquele servo que usa as leis para aplicar sobre os outros a severidade da justiça própria, um precisa de transição, o outro precisa de conversão. Essa manhã Deus te chama para que você transicione. E essa manhã Deus te chama para que você se arrependa e se torne um filho segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Isso. Vamos orar pela vida do Anderson. É muito bom ter alguém como ele preparado por Deus, né, para trazer essa mensagem. Que a igreja continue orando pela vida do Anderson, assim como na minha vida também. Nós temos aí um objetivo em comum daqui a um tempo, né, pastor? Nós estaremos passando pelo concílio e que os irmãos estejam orando para que nós possamos ser aprovados primeiramente por Deus. Não é o homem,
não é uma comissão, não é um concílio que vai dizer se estamos ou não preparados para pregar a palavra, mas há uma formalidade e nós queremos passar por ela também com louvor. Mas agora queremos agradecer a Deus por essa mensagem trazida para o nosso irmão. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por essa mensagem tão clara, ó Deus, tão direta aos nossos corações, ó Deus, que nos dá uma compreensão, ó Pai, daquilo que precisamos estar atentos, daquilo que precisamos, ó Pai, examinar nas Escrituras, daquilo que precisamos observar no nosso dia a dia. Ó Deus, que essa mensagem ela possa ecoar nos nossos pensamentos, que ela possa fazer sentido na nossa vida, que ela nos desperte a conhecer melhor as Escrituras e não desprezar aquilo que o Senhor mostrou lá atrás no Velho Testamento e aquilo que o Senhor apontou para a nossa realidade de hoje, quando o Senhor enviou o Teu Filho Jesus, quando o Senhor nos ensinou, ó Pai, através do Novo Testamento, que as promessas do Senhor estão ali, elas são para nós, elas são realidade, elas estão dentro do contexto da igreja, ela está dentro do contexto da nossa família, da nossa vida. Por isso nós louvamos ao Senhor por essa mensagem vinda do Senhor para nós. E agradecemos pela vida do Teu servo Anderson. Que o Senhor esteja conduzindo a vida dele em tudo, no seu trabalho, na sua família. Assim nós oramos em agradecimento em nome de Jesus. Amém.